Olá a todos, como estão? Espero que tudo muito bem. Hoje a gente tem um convidado muito especial para falar de um assunto que é de interesse público, né? Todos deveriam trabalhar com esse tipo de competência, todos deveriam adquirir essa competência, né? A gente chama de desenvolver essa aptidão, que é uma aptidão, entendo eu, que é essencial para qualquer campo, né? Nós, professores, por exemplo, a gente trabalha, tenta trabalhar com esse recurso, que é um recurso que nos facilita muito a vida, que é conseguir trazer através da fala, né, através dos meios de comunicação que nós ganhamos ao longo da nossa evolução, as ideias que estão dentro da nossa cabeça, né? Então, de que adianta uma ideia se você não consegue passar essa ideia adiante? Mas o assunto de hoje, que nós falaremos com um dos nossos professores, ele vai muito além disso. Eu vou chamar ele aqui agora e a gente já fala um pouquinho sobre o que nos trouxe aqui hoje. Saudações! E aí, Grande meu Alexandre Rodrigues. amigo? Grande Isso é que eu abraço. chamo de voz, isso é que eu chamo de voz. O William Bonner é um menino perto de você. Isso é o que eu chamo de mente brilhante. Isso é o que eu chamo de cérebro privilegiado. Que beleza, que beleza. Pô, meu Mas que amigo, honra estarmos juntos aqui, hein? é muito bom novamente estarmos agora aqui no meu canal, né? A gente já teve no seu canal conversando um pouquinho. E agora eu tive a honra, então, de ter você aqui no meu canal para a gente explicar um pouquinho sobre essa competência que é essencial para todo mundo. Eu estava dizendo isso no iniciozinho da nossa live. E até para alertar as pessoas que estão entrando agora, essa live ela vai ser editada depois e eu vou jogar lá para o meu canal do YouTube. Então, para quem quiser assistir Oh, mais tarde isso, tá? E o muito nosso bom. intuito, então, é apresentar um dos professores do nosso programa de MBA, que a gente vai estar lançando talvez este ano ou início do ano que vem. A gente não está com muita pressa em relação a isso, a gente quer montar um quadro muito bom, muito eficiente, e nós estamos encontrando então mentes que podem trazer essas competências essenciais que a gente chama, né? Que é competências que não são competências que a instituição define ou a academia hoje nos traz. A gente está trazendo competências que a gente entende que o mercado busca a todo momento e ela não consegue encontrar isso todas junto dentro de um mesmo programa. E essa é a beleza do programa que a gente está conseguindo trazer. Pessoas que tenham essas capacidades e tenham principalmente, é o caso do Moribe, e quem acessar as redes dele vai perceber isso com muita clareza, a, a prática disso. Então, assim, é a vivência. Então, a gente quer trazer pessoas que realmente executem os ensinamentos que estão trazendo, né? Que já estão em campo há muito tempo, que, por exemplo, a gente vai falar sobre isso aqui, mas no caso do Moribe, que navegam por palcos de todos os tipos, por públicos de todos os tipos, passando mensagens de todos os tipos, treinando profissionais de todos os tipos. Isso é o mais incrível e eu vou chamar isso bastante aqui para nossa conversa. Como é de praxe, desculpa, Moribe, antes de eu te apresentar, só para eu explicar o contexto. Como é de Importante. praxe, eu costumo selecionar algumas perguntas estratégicas aqui, né, que vão circundar, vamos dizer assim, se é que essa palavra existe, que vão Perfeito, perfeito. direcionar, né, a nossa conversa para que ela seja mais produtiva dentro desse tempo que a gente está tendo. Então, assim, eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou um dos coordenadores desse projeto que ainda é um segredo, né? A gente ainda não divulgou esse projeto, ainda estamos compondo ele, mas eu sou um dos coordenadores desse projeto. O Moribe é um dos professores convidados desse projeto, que com muita honra cedeu o seu tempo, confiou nessa ideia, achou essa ideia bacana e se encaixou perfeitamente dentro do que a gente está buscando. Eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já há mais de 10 anos e eu quero passar a palavra agora para o Moribe para ele se apresentar para vocês, o que ele faz e como ele faz, antes de eu jogar aí a nossa primeira pergunta no ar. Fale, garoto. Alexandre, é sempre uma honra muito grande. Para mim é um prazer falar sobre comunicação, né? Tratar da comunicação de Verdade. maneira profissional e coloquial também do nosso dia a dia. Vamos falar aqui
a sua proposta é exatamente essa. A gente bata um papo sobre a comunicação, sobre retórica, sobre oratória, que é um campo mais específico da retórica, tão bem estudada pelos filósofos na Grécia Antiga, né? A Sim. oratória diz a história que surgiu no século V antes de Cristo ainda, né? Então, Nossa. na região da Cilícia, na Itália, mas muito mais aprimorada pelos gregos. De lá até aqui, ela continua pautando as nossas vidas, seja num momento mais coloquial, mais informal, um bate-papo como esse nosso aqui, uma conversa em família, uma conversa entre amigos, até os momentos onde a gente precisa exercer uma competência de liderança que é fundamental, que é exatamente a persuasão, a conquista das pessoas através do discurso, através das palavras ou da comunicação não verbal também. Eu quero, antes de tudo, né, e não antes de mais nada, para não cometer nenhum equívoco aqui na nossa oratória, já que estamos falando também para os acadêmicos, para os futuros pós-graduandos, para empresários, para líderes Isso. que estão querendo desenvolver-se cada vez mais em suas funções e em suas corporações, eu digo que antes de tudo, antes do que vamos dizer adiante, nunca antes de mais nada, mas antes de tudo, antes de adentrarmos detalhadamente no nosso tema de hoje, que é, repito, é incrivelmente apaixonante para todos nós, Verdade. neurociência voltada aos negócios, neurociência voltada à liderança, comunicação voltada à liderança e aos princípios também dos negócios. Antes de tudo, eu quero, de fato, parabenizar, me congratular com você, com os demais professores, os coordenadores desse projeto. Essa iniciativa é brilhante. Eu tenho sempre em mente, ouvindo os especialistas, entrevistando pessoas do mundo dos negócios, nos grandes eventos, nas lives também, nesse período de pandemia, nos cursos e treinamentos. Alexandre, eu tenho entendido cada vez mais, não sei se você ou se nossa plateia vai concordar, se nossos seguidores vão concordar, discordem também, porque o contraditório é importante, mas eu Claro. tenho entendido cada vez mais que nós já tivemos um tempo a exigência do mercado para profissionais especialistas, no outro tempo para generalistas, e hoje nós exigimos cada vez mais, enquanto mercado, profissionais que sejam especialistas, sim, em alguma área, que tenham algum foco numa zona de força, mas que tenham conhecimentos gerais e que tenham Exato. habilidades muito bem desenvolvidas. Uma dessas habilidades muito especiais na conquista de espaço no mercado de trabalho, inclusive na conquista e na prática da liderança em si, é exatamente a comunicação. Seja a Sem comunicação dúvida. Sem escrita, dúvida. a comunicação oral, a comunicação não verbal, mas a comunicação realmente ela dita muito do nosso sucesso na família, na Sem dúvida. relação interpessoal, nos negócios. A comunicação é fundamental, né? Sem Sem ela, dúvida. a gente, de fato, não sobrevive. Sem dúvida. Sem dúvida. E o que que eu imagino, né, dessa competência? Ela é um tipo de competência que ela causa diferenciais absurdos na apresentação de qualquer pessoa. Eu acho, eu vou te ser bem sincero, amor, e eu não sei se isso é possível ou se já houve algum estudo relacionado a isso antes de a gente começar as perguntas de praxe. Eu acho que oratória era algo que deveria ser desenvolvido na escola já, sabe? Eu acho que crianças deveriam já desenvolver essa questão de como passar a sua ideia por coleguinha, obviamente dentro dos modelos mentais que eles têm, mas o que eu acabo percebendo é que já desde o, vamos lá, assim, o ensino médio até a faculdade, você vê alunos indo para frente dos seus colegas apresentando trabalhos, né? E o professor, ele não contribui para que esse aluno apresente melhor a sua ideia. Então a gente vê vários alunos lendo alguma coisinha e obviamente não convencem por diversos motivos, obviamente, né? E a fragilidade daquele conhecimento é uma fragilidade normal, é um aluno que não domina o conteúdo, mas mesmo assim ele teria que ser desenvolvido a ter uma postura mais confiante. Quando você tem uma postura mais confiante, mesmo adentrando em elementos que você não domina, você acaba ganhando essa confiança para um futuro, ou não. Ou eu estou errado. O que você acha disso? Está corretíssimo, Alexandre. Você tocou num ponto agora, e com a própria temática sugerida sobre comunicação e liderança, eu lembrei de imediato, já que a gente está tratando do campo mais acadêmico também, lembrei de imediato de um projeto educacional que está dentro de um programa educacional num determinado sistema aqui no Brasil. Aliás, eu Uhum. quero fazer uma saudação a essa, já que é uma live internacional, seus
seus seguidores aí em Portugal, no Brasil também, você é brasileiro, mas Estados está em Unidos Portugal já há um também, bom temos gente dos tempo. Estados Unidos. Quero fazer saudação aos portugueses, aos brasileiros que estão em Portugal, em toda parte do mundo. Também você dos Estados Unidos que quer participar de um projeto amplo como esse do desenvolvimento das competências. Sim. Dizer que existe aqui no Brasil um programa educacional voltado para o princípio da liderança desde a mais tenra idade, desde a criança do ensino básico ali, infantil ainda, começando a sua fase educacional, ela já começa em algumas das escolas, pelo menos em determinadas regiões, começam a ter noções de liderança como autorresponsabilidade. Começam a trabalhar o princípio da autorresponsabilidade. A liderança como um princípio ético também para a boa convivência na sociedade, não com o princípio da supremacia, né, de se sobrepor ao outro, mas sim de se colocar numa condição de igualdade, mas de controle estratégico e persuasivo em determinadas situações, de autocontrole emocional, tudo isso começando a ser trabalhado já na primeira infância. Isso é muito importante. E você está corretíssimo quando diz que falta isso nas escolas brasileiras, nas universidades brasileiras. Falta demais, falta bastante esse trabalho voltado para a competência da comunicação. Se você lembrar uma coisa interessante também, eu vou lembrar de algo desde quando a gente fala assim, no meu tempo, ninguém tem um tempo, né? O tempo é indomável. No meu tempo, a gente está se referindo a uma certa época. Na época da minha infância, digamos assim. Na época em que eu estava no ensino, naquela época, ensino infantil, não sei se chamava assim, eu acho que era ainda primário, ensino primário. Primário, exatamente. Infantil, fundamental, tudo mais. Naquela época, primário, ensino primário. No ensino primário, além dos professores não darem determinada importância a essa habilidade de apresentar um trabalho em sala de aula, de não incentivarem, ainda existia um certo desestímulo, uma certa punição. Se não, vejamos, observe você, lembre você que está nos acompanhando agora, se você não passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso. Está na sala de aula, o professor começa a impor, depois do comportamento, digamos, negativo da turma, diz, olha, semana que vem se preparem, vai ser prova oral, viu? Todo mundo ficava assustado, porque na prova oral você tinha que apresentar oralmente, óbvio, pela própria sugestão da avaliação, oralmente as suas ideias. E isso causava um tremor e um temor em todo mundo. Isso é, na verdade, um castigo, é tido como um castigo. Ou o seguinte, olha, amanhã se preparem, vou fazer um seminário surpresa, a apresentação vai ser seminário, vai ter seminário. Todo mundo ficava se tremendo, meu Deus, vai ter seminário, tenho que apresentar minhas ideias, defender o trabalho lá dentro dos meus colegas, vão rir de mim, eu vou pagar bico e tudo mais, não estou preparado, vou ter que ensaiar, e agora? Estou nervoso, estou nervosa. Esse tipo de situação foi culturalmente trabalhada por muito tempo na educação brasileira, e a gente precisa mudar a história. A gente precisa começar a incentivar os nossos alunos, desde a primeira infância, as nossas próximas gerações, a entenderem a comunicação como algo apaixonante, necessário das nossas vidas. É importante ir para frente da tela fazer uma live, é importante ir para frente de uma plateia e apresentar uma ideia, um trabalho. É importantíssimo, é essencial para um empresário, para um líder de uma equipe de vendas, por exemplo, ir à frente de uma loja, de uma empresa, de uma grande corporação e apresentar suas ideias aos clientes. Participar de uma reunião de negócios, conduzir essa reunião com maior habilidade. Então, quando a gente começa a quebrar essa ideia de que oratória é ruim, puxa, Deus me livre de falar em público, isso me deixa trêmulo, eu preciso tratar primeiro essa crença de que isso vai me colocar como alguém que está ali sendo castigado, sendo punido, essa punição historicamente nas escolas, mas a gente precisa mudar essa ideia. E, para além disso, caso eu tenha uma dificuldade maior do que a que existe para a maioria das pessoas, eu preciso tratar isso do ponto de vista psicológico mesmo. Eu preciso procurar profissionais que não sejam, digamos, voltados à parte estética, de planejamento, mesmo de organização do discurso, no caso de um profissional orientador dessa área como eu, que sou professor de oratória, instrutor de oratória, de concursos, palestras, de treinamentos já há muito tempo, pode procurar, sim, aí deve procurar verdadeiramente um psicólogo, um profissional da área das emoções, para que ele trabalhe esse pavor, esse medo que, sendo potencializado, se transforma em verdadeiro pânico. Né? Já diz o professor Mário Cortella que o medo, a coragem não é a ausência de medo. Repete muito essa tese que vem do pensamento britânico. Né? Coragem não é a ausência de medo. Quando você tem coragem de ir a público, defender uma ideia, apresentar um projeto numa reunião da sua empresa, apresentar uma ideia, onde quer que seja. Quando você tem essa coragem, não quer dizer que você não tenha medo. Você precisa ter esse medo controlado.
Agora, se esse medo está tão, mas tão elevado ao ponto de tirar completamente a sua concentração, a sua capacidade de se apresentar diante das pessoas, naturalmente isso já não vai ser mais medo, vai ser pânico e precisa ser tratado pelo profissional dessa área. Assim como também profissionais fonoaudiólogos são muito bem-vindos quando a gente tem algum problema do ponto de vista da fala, alguma dificuldade na pronúncia de algumas palavras, a questão também da própria face, que os fonoaudiólogos trabalham tão bem, mas todo esse aparelho, importante também para a fala, é cuidado, muito bem cuidado por outros profissionais de áreas diversas. Mas é preciso entender qual é a sua dificuldade maior ao apresentar uma ideia, ao liderar a partir da fala. É isso aí, é isso aí. Não, ele é um conjunto de competências, né, que você tem que ir se aprimorando. E cada vez que você tem uma fobia e o diagnóstico de uma fobia é quando um determinado medo te baliza de desenvolver algo ou de seguir algo, obviamente isso tem que ser tratado principalmente no âmbito de falar em público, né? No âmbito de conseguir se expressar. A pessoa que consegue se expressar melhor, ela tem vantagens inevitáveis sobre outras pessoas que não conseguem se expressar. A gente vê esse diferencial, inclusive, em grandes mentes que não passam as suas ideias adiante e acabam ficando para trás de pessoas que falam muito bem e nem sempre tem aquela inteligência toda por trás, né? Simplesmente pela sua oratória, pela maneira como se comunica de uma forma muito mais eficiente, ela consegue inevitavelmente ganhar vantagem em cima disso. Então, eu acho isso fabuloso e é por isso que eu te trouxe para dentro desse programa, Moribe, porque eu não vejo este desenvolvimento em programas de desenvolvimento de liderança nas universidades. Eu vejo muita gente procurando isso fora da universidade. Depois que você se forma, e aí você vai procurar esse tipo de competência que você sente a necessidade, mas poxa, a gente podia trazer isso para dentro deste programa. Você já sai dentro desse programa com essa competência. Então, ou seja, esse programa ele está trazendo exatamente essa proposta de você trazer competências que nós entendemos que elas sejam essenciais e que você não precisa buscar fora algo que você está tendo com os melhores de fora. Então essa é a nossa grande proposta e é nisso que o professor Moribe vai contribuir com a gente nesse momento. Obviamente, Moribe, a gente poderia ficar conversando uma noite inteira aqui antes de eu fazer a primeira pergunta, mas a gente tem esse roteiro e eu preciso de fazer esse Pensei roteiro. Pensei que na quarta pergunta, mas agora eu fiquei com Não comecei ainda. Não comecei ainda. Então, assim, eu vou te fazer a primeira pergunta e a gente segue daí. Olha só, eu escrevi o seguinte: a fala é uma arte e, portanto, precisa ser diariamente aprimorada. Concorda com essa frase? Em que sentido devemos aprimorar a fala? Vamos pegar nesse sistema todo de comunicação somente a fala, tá? A fala ela é uma arte, ela é um dom que a gente teve, né? O ser humano é o único animal da natureza que tem essa gama inteira de fonemas, essa gama inteira de maneiras de se comunicar. Então eu entendo que isso seja um grande dom que a natureza nos forneceu. Mas ela pode ser aprimorada. Como ela pode ser aprimorada dentro da tua visão? É um grande privilégio, sim, a fala, meu caro Alexandre. Basta a gente imaginar quando a gente está disfônico, né, e não afônico, né, disfônico quando a gente está um pouco rouco, né, disfonia quando você está com algum problema na voz, mas ela não está totalmente, digamos, apagada ali da sua comunicação. E quando você está afônico, você está realmente totalmente sem o princípio da voz para a sua comunicação. Então, basta a gente imaginar quando a gente está difônico ou afônico, quando a gente perde em alguma medida a capacidade vocal, nós ficamos profundamente angustiados. E outras pessoas, muito mais que nós, quando tem essa, digamos, ausência da voz, quase que de forma permanente, as pessoas que têm alguma deficiência, ou eu tenho um filho autista, por exemplo, vocês terem ideia, eu trabalho com milhares e milhares de empresários, líderes, das mais diversas organizações, dou curso dessas pessoas, e por algum instante eu cheguei a viver um dilema. Puxa, eu ensino a tanta gente a falar bem em público. Eu gostaria de ter o dom, aí sim, o dom divino, de dar a fala ao meu filho autista. Para quem não sabe, 70%, 80% dos autistas não têm a capacidade verbal, eles não são verbais, mas podem desenvolver.
essa capacidade. Ele A tem a minha praxia sobrinha, da fala, a minha sobrinha é também, ela faz terapia exatamente para fazer terapia. esse desenvolvimento, exatamente. Basta a gente imaginar a angústia dessas pessoas. Meu garotinho vai fazer 7 anos em breve, Uhum, uhum. e vez por outra ele não consegue comunicar o que ele está desejando naquele instante, pega a mão da gente, fica nervoso, agitado, fica muito agressivo, inclusive, quando a gente não consegue compreender a comunicação dele. Aham, Porque ela é limitada a gestos, mas não quer dizer que ele não se comunique. Ele se comunica claro, sim. As pessoas que têm alguma deficiência se comunicam sim. De algum claro. modo elas se comunicam. E às vezes até muito melhor do que nós. A fala é preciso ser compreendida, como você muito bem já introduziu, Alexandre, como um recurso belíssimo, importante que a natureza nos deu. Se a gente for para o campo religioso, um dom divino, realmente a fala, e não a oratória, a arte de falar bem Uhum, em público, né, que aí é uma uhum, técnica que a gente pode claro. desenvolver, claro, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas a fala por si só, no campo mais religioso, um dom, de fato, Claro. que o animal o homem tem, né? O animal racional, tido como racional. No caso das pessoas que não têm, digamos, esse privilégio, elas acabam se angustiando muito. É uma comunicação muito mais delicada, muito mais difícil. Claro, Mas ela claro. pode ser aprimorada por nós que temos esse privilégio da voz. A voz, não importa que timbre ela tenha, mas sim em que tom ela possa ser colocada. Tom e timbre são coisas diferentes nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias. Sempre fazemos questão de diferenciar. Timbre Uhum, para tom de voz. Tom de voz é uma coisa, timbre é outra. Né? Sempre fazemos essa distinção. Então, não importa muito o timbre que você tem. Algumas pessoas chegam para mim, é incrível como em Belo Horizonte aconteceu isso. Curitiba também, duas oportunidades tivemos por lá, em palestras, e as pessoas, empresários, líderes, chegam para a gente, rapaz, mas eu não tenho a sua voz. uhum. Eu não tenho uma voz muito grave, eu não tenho uma voz muito bonita. Mulheres chegam a gente e dizem assim, olha, eu gostaria de ter uma voz mais grave. Você sabe que tem técnicas para aprimorar também o seu timbre? Certo. Mas a sua Nossa, voz é a sua natureza, é a sua personalidade. Você não vai conseguir mudar totalmente, a não ser por uma ação química, uma ação do tempo, alguma eventualidade que ocorra na sua vida, você vem até a perder a voz. Agora, uhum. normalmente, existem técnicas, os fonoaudiólogos que estão nos acompanhando sabem muito bem disso, melhor do que nós, e que existem técnicas hoje em dia para quem vai cantar, por exemplo, usar a voz para cantar, ou Uhum. para liderar, simplesmente liderar algum processo na empresa, e acha que sua voz é caricata, não é muito agradável, as pessoas já falaram muito disso, a pessoa está Uhum. incomodada e quer mudar um pouco esse timbre. Existem técnicas, treinamentos também para isso. Ah, Agora, bacana. independente da voz, do timbre da voz, é preciso se preocupar muito mais com o discurso, Alexandre. O discurso é mais importante do que a voz. A voz é uma parte, é uma ferramenta. O que mensagem você vai levar? Como você citou muito bem, tem pessoas que nem têm um conteúdo assim tão grandioso, mas conseguem levar de uma maneira muito fácil, muito acessível. Outros, eu tive um professor, por exemplo, queridíssimo, eu não vou citar por questões éticas, evidentemente, mas um professor na graduação ainda que estava no mestrado. Depois ele está, quando eu saí da graduação, fui para uma pós, ele já estava no nível de doutorado. Esse professor Aham. é incrivelmente humilde do ponto de vista intelectual, incrivelmente sábio, incrivelmente inteligente, capaz, ele tinha muito conteúdo, mas ele tinha uma dificuldade terrível na hora de passar esse conteúdo. Vocês já devem ter, vocês estão nos acompanhando, você está nos acompanhando agora, deve estar se lembrando de algum professor na sua vida, na Claro, sua claro. história. Já Com vem certeza logo você vai lembrar várias daquele professor. memórias, né? Poxa, que professor bacana, esse cara é muito inteligente, mas ele passa tão mal a mensagem. Eu não consigo É, aprender o que ele fala. verdade. Então, existem pessoas também com essa inversão aí dos valores. Qual que seria o ponto ideal? Que a gente tenha oradores líderes nas empresas, nas corporações, sabendo do que estão falando verdadeiramente, tendo Uhum. conhecimento prático, tendo prova social do seu conteúdo e, ao Uhum. mesmo tempo, sabendo levar essa comunicação às pessoas. Tem uma Claro. frase atribuída muitas vezes ao mercado norte-americano, né, que comunicação não é o que a gente diz e sim o que as pessoas entendem. Nas faculdades de comunicação, a gente sempre questiona, sempre se depara com essa fala. Ah, a comunicação não é o que eu estou dizendo agora aos internautas, aos seguidores do Alexandre, aos portugueses, aos brasileiros que moram em Portugal, nos Estados Unidos, ou a quem está aqui no Brasil comigo. Enfim, comunicação não é o que eu estou dizendo, mas sim o que as pessoas estão entendendo. Ah. Eu me permito a ousadia, Alexandre, é muita ousadia, mas eu me permito a ousadia de questionar e de modificar essa frase. Uhum. Se a comunicação fosse apenas o que as pessoas entendem, do que a gente diz, Aham. Aham. ficaria muito ao bel prazer da interpretação de cada um.
Cada um daria a Uhum. interpretação que quisesse a minha fala. Para a comunicação ser completa, já que ela é uma via de mão dupla, é preciso que eu fale o que eu realmente quero falar, o que eu desejo falar, a mensagem que eu planejei passar com uma linguagem que Alexandre compreenda, você que está do outro lado compreenda, e que, ao mesmo tempo, eu me sinta bem interpretado. É essa via de mão dupla que complementa a comunicação, que dá sentido à comunicação. Quando eu digo Uhum. algo, a gente passa por isso no dia a dia, é muito comum nos aplicativos de mensagens. A gente passa uma mensagem, a pessoa entende outra coisa. A Aham. comunicação não existiu. Eu quis dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra. Aham. Agora, se ela entender ao seu bel prazer, ao seu modo, e assim achar que deve agir, então a comunicação também não funcionou. De forma que eu discordo da frase de que comunicação não é o que a gente diz, e sim o que as pessoas entendem. Vírgula. É sim o que as pessoas entendem do que a gente verdadeiramente quis dizer. É. Então, ou seja, a comunicação ela está muito mais na mão do emissor que do receptor. Verdadeiramente. Se as E, suas inclusive, responsabilidades. Oi? a partir disso já é um grande exercício da liderança. Eu lidero a minha Claro. fala, eu lidero a minha comunicação, eu lidero o meu conteúdo. Não quer dizer que eu vou impor, até porque liderança não combina com imposição. Chefia pode até combinar, né? Mas liderança é outra coisa. É uma gestão de coparticipação. Nós estamos falando para líderes e precisamos ter esse entendimento também a partir do jeito de falar, do jeito de exercitar a oratória. Ou seja, se você não entendeu, é porque eu não expliquei direito, porque o meu papel é esse. Exatamente, da melhor maneira. E com a linguagem adaptada a cada público. A cada Claro, público. Nós, claro, claro, nós precisamos adaptar essa linguagem a cada público, a cada plateia. claro, Não quer dizer que eu claro. esteja, digamos, falando coisas diferentes, não tendo, digamos, segurança do meu discurso, não tendo coerência com o que eu falo. Não, a mensagem é a mesma. O modo de passar muda de pessoa para pessoa. Certa vez, numa palestra no Rio Grande do Sul, na sua terra, Tia, Aham, aham. você é gaúcho, né? Sim, 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 Porto Alegre. Você é gaúcho. Certa vez, num contato com o pessoal de Gramado, na Serra Gaúcha, uma palestra para alguns líderes empresariais, pessoal do turismo, lá, Gramado é uma cidade turística, lá na Serra Gaúcha, e eu falei um termo, eu, muito habituado com a comunicação no Nordeste, eu sou nordestino de raiz, mesmo com muito orgulho, né, paraibano, tá, tudo mais, e eu dizia, olha, a comunicação a gente não pode arrodear muito, ficar com muito rodeio na comunicação. E a plateia ficou estava todo mundo gostando do conteúdo, tá, mas eu notei que eles ficaram um pouco incomodados. Eu repeti, não, porque eu estou arrodeando muito aí para vocês, o que é que houve? Aí alguém, na plateia, por sinal, era um empresário lá de muito sucesso na cidade, disse, rapaz, o que é arrodear? Aí eu fui explicar para ele, nesse momento, que, olha, na minha linguagem, eu precisaria ter adaptado, me perdoem, como palestrante aqui, eu precisaria ter adaptado o meu discurso à realidade de vocês. Arrodear na minha terra, na minha região, significa entrar no oito, enrolar muito. Por sinal, esse é um Uhum. dos grandes pecados da oratória, enrolar demais, tá? Arrodear, muito arrodeio. Quer dizer, ir por uma outra, pela tangente, ficar voltando, circulando. Seria circular. Ah, é circular. Ah, tudo bem, entendemos. Agora, então, existem outras maneiras de você falar isso. Em algumas Claro, regiões, claro, claro, embromar, enrolar, enrolação, claro, lá no claro. Paulista. Então, essas adaptações da nossa fala é onde a gente deságua justamente na linguagem. Língua e linguagem são coisas também distintas. Muita gente Uhum. confunde. A minha Uhum. linguagem é português, é português de Portugal. Não, a minha língua é o português Claro. lusitano, a minha Idioma, claro. língua é o português, o meu idioma, a língua. Agora, a linguagem vai variar muito da cultura de cada lugar. Inclusive, em Claro. alguns estados, se a gente transitar do litoral ao sertão de alguns estados, de uma região a outra, a gente vai encontrar culturas completamente diferentes, com linguagens também muito diferentes. A língua é a mesma, mas a linguagem depende da cultura de cada lugar. Verdade, eu tenho alguns amigos aqui do Nordeste e às vezes eles estão conversando com os filhos assim muito rápido no telefone e aí termina de ligar e eu disse, me traduz o que vocês conversaram aí, porque vocês conversaram uma língua que eu não entendi até agora, assim. Um Então, dialeto, um veja, um dialeto. dialeto que eu não entendi, né? Incrível. O mesmo país. Bom, o Brasil é algo completamente fora do escopo mundial, né? Nós temos o tamanho de um continente, então, ou seja, essa questão do dialeto realmente é algo que deve dificultar um pouco a vida do orador ou do palestrante que viaja muito, né? Eu acho que eu sempre fui muito respeitado nesse assunto, os alunos tiveram muita paciência comigo,
porque eu dava aula no Brasil inteiro e eu sempre falei o meu gauchês e as pessoas acabavam entendendo. Eu acho que porque entendiam que eu vinha do Sul e aí me davam uma trégua, do tipo, ó, eu vou te dar uma trégua porque tu é gaúcho e tá tudo certo. Então eu acho que eu tive sempre muita Tudo paciência da bem. minha plateia, sabe? Mas, tia, olha Maravilha. só. Já acabei de falar, um mais tchê, né? Agora você puxou meu gauchês, eu Bah! voltei às minhas Bah! origens, é. Eu tenho uma outra pergunta que diz assim, ó. Quais os principais pontos de atenção, em uma competência de oratória? Quais os erros mais comuns que você observa aí, nesse mundo da oratória? Primeiro, as competências que você entende que são mais importantes e depois os erros mais comuns. Competências fundamentais que a gente pode desenvolver, pode e deve desenvolver. Alexandre, todo e qualquer líder, quem é do mundo das vendas, quem é profissional liberal que está nos acompanhando agora, que grava vídeo para a internet, que quer desenvolver Isso, melhor a sua comunicação, precisa partir isso. do seguinte ponto. Para mim, esse ponto é basilar. Se você não tiver essa competência, não desenvolver essa competência, tudo que você fizer adiante vai surtir pouco efeito. É exatamente a saudação inicial, onde você cria Uhum. a conexão. Você precisa criar conectividade com a sua plateia, conectividade com o seu público. Se você não conecta as pessoas, você não tem como seguir em frente com o seu discurso, com a sua apresentação. Imagine vocês, alguém que está vendendo um produto agora, ou apresentando um projeto na área da medicina, da saúde, e não conecta a plateia. Algum educador que não consegue conectar a sua turma ali na sala de aula. Nesse instante em que ele não conecta, toda mensagem que vem a seguir, digamos que a apresentação dure 50 minutos. Se nos primeiros 5 minutos eu não conseguir conectar as pessoas, os outros 45 dificilmente terão alguma serventia, terão alguma utilidade para aquela plateia. Então, esse é Sim. um ponto fundamental. É uma competência que a gente precisa desenvolver ao máximo. Exatamente a conexão com a plateia. Outra competência é exatamente as inflexões de voz. Está voltado para as inflexões de voz, Alexandre, para a interpretação do texto. Só uma coisa, Interpretação do texto. como é que a gente faz essa conexão? Depende de plateia para plateia, depende do assunto, depende Depende muito. do momento, do tipo de palestra ou do tipo de fala que você vai trabalhar. Como é que se aprende isso? Só para a gente fechar a questão Muitas, da conexão. muitas vezes, Alexandre, eu trago, digamos, uma mesa. Sou contratado para falar de comunicação e vendas. Eu faço palestras de treinamentos de equipes também na área educacional, com o projeto Você é Sua Escola. Eu trabalho profissional com profissionais da saúde, comunicação humanizada na saúde. Em Uhum, alguns casos, digamos, vamos tratar da saúde, que foi uma temática muito bem uhum, praticada nesse período de pandemia, onde tivemos em algumas cidades e alguns treinamentos online também com medidas de segurança. O claro. que a gente trabalhava? Comunicação humanizada com algum subtítulo lá, mas basicamente a espinha dorsal dessa palestra, desse treinamento, desse workshop, era basicamente o mesmo escopo do assunto. Só que numa cidade funcionava de uma forma, numa outra completamente diferente. A conexão com as pessoas já se diferenciava. Qual é a saída do orador numa hora dessas? Qual foi a minha grande estratégia? Entender aquela plateia, qual é a origem daquela plateia, conversando com os líderes antes. Chamava o líder da saúde, o secretário de saúde, o prefeito da cidade, o líder da equipe de saúde da família, o líder, no caso dos professores, da pessoa da educação, o secretário da educação do município, o coordenador pedagógico. Chega junto dessas pessoas e começa a entender qual é o perfil daquela plateia, qual é a origem da plateia que vai estar Entendi, aqui, quantas pessoas nós teremos, qual é o nível de humor delas, entendi, qual é o entendi. nível, por exemplo, de engajamento que elas têm hoje com o município. Em algumas cidades, eu já cheguei e o secretário falou assim para a nossa equipe, a Naed, que está conosco, inclusive agora também, que é a nossa coordenadora, chega para a Naed, que é pedagoga, por sinal, também, educadora, Sim, e fala para ela assim, olha, a equipe aqui é muito, mas muito desmotivada. O pessoal é muito insatisfeito com esse e aquele outro ponto e tal. E passava todo o perfil para a gente. Noutra cidade, olha, aí você pode brincar, o pessoal muito bem-humorado, está muito satisfeito. Tem outro perfil completamente diferente. A plateia é mais jovem, a plateia vai entender uma linguagem que eu usar um pouco diferenciada, técnica. Tudo isso precisa ser avaliado previamente. Quando a gente entendi. consegue fazer essa avaliação da plateia, conhecendo o público a quem a gente está falando, a gente vai agradar muito mais. Eu digo na base da brincadeira, às vezes, de que a comunicação é meio que um namoro. Você vai namorar com o seu cliente, namorar com a sua plateia, com o seu interlocutor, com a sua interlocutora. Nos Claro. nossos cursos e treinamentos,
a gente foca muito nesse campo da paixão ou das emoções que a comunicação precisa causar. Claro, Para com criar certeza. a conexão verdadeiramente, eu preciso conhecer o meu interlocutor, conhecer a minha interlocutora. Quando eu Isso. conheço um pouco mais, eu sei se as flores vão agradar, de que cores as flores vão agradar, se vermelhas ou se mais rosas, pink, o que seja, ou brancas, flores brancas e tudo mais. Se eu conheço a minha pretendente ou aquela pessoa com quem eu quero desenvolver um relacionamento amoroso, é mais fácil de pedir o prato que vai agradar, a sobremesa que vai agradar naquele Claro, momento de jantar romântico. Então, claro. é mais ou menos por aí. Alexandre. Esse é um ponto de conexão interessante. Quando há Isso. essa desconexão, essa quebra da conexão, existem estratégias que a gente sempre passa para os nossos líderes que são fundamentais. Alguém começou a dormir na plateia, já é um primeiro sinal. Acenda a sua luz de alerta. Alguém está dormindo, outra pessoa também. Outra lá bocejando. E alguém com um semblante que demonstra que não está simpatizando em nada com o nosso conteúdo. Está na hora de conectar essas pessoas, puxar essas pessoas para essa realidade. Vai lá, dependendo do tema, dependendo do estilo do orador, evidentemente, da plateia, do que pede aquela temática, mas você pode chacoalhar um pouco, digamos, brincar um pouco com aquela situação, chamar aquela pessoa para o seu contexto. Ela está Claro, fora ali do ambiente, está só fisicamente ali, mas a alma está fora. Traz a alma dela para dentro claro, daquele ambiente em que claro. vocês estão. Essa é uma forma interessante para reconectar as plateias. Existem outras técnicas também, Claro. é claro, mas um ponto fundamental é falar a linguagem que as pessoas entendem e, principalmente, aquela palavra francesa, né, que no inglês se usa muito no mercado norte-americano, o rapport, né, aquela conexão. Rapport, Claro. no mundo coaching, pelo menos, eu também tenho uma formação no coaching, mas respeito muitas pessoas, até porque eu também tenho divergências com alguns fundamentos do coaching. Respeito quem critica e aceito muito essas críticas, até aprendo muito com elas. Mas no mundo coaching se usa muito esse termo, rapport. Cria um rapport com a plateia. O que é o rapport? A maioria dos profissionais do coaching traduzem o rapport como sendo um elogio. Eu vou fazer um elogio aqui ao Alexandre agora, dizer que é um cara maravilhoso e tal, muito educado, competentíssimo, elegante, cara extremamente culto, grande professor, vou fazer um elogio para ele. Não necessariamente a conexão vem Claro. desse elogio. O rapport é muito mais do que um elogio. Ele é uma conexão a partir da própria cor da roupa. Digamos, não sei por qual clube você torce, mas eu não sei se você é Grêmio de futebol porto-alegrense ou se é internacional, ou se é o Colorado. E sabendo previamente da sua preferência futebolística, digamos, no Brasil, lá no Rio Claro, Grande do Sul, se fosse o caso, claro. eu estaria, digamos, quem sabe, criar uma conexão com você, com as cores do seu clube, com um brasão ali atrás, no clube de Claro, preferência. Algo que claro, claro. crie uma relação com esse meu interlocutor ou com aquela plateia para a qual eu estou falando. Então, conexão é muito mais do que simplesmente fazer um elogio a alguém. É É se trazer parecer, alguém para sua realidade cultural. é a questão da familiaridade. Nós temos a forte tendência a confiar mais em quem é mais familiar e quem é mais parecido, né? Mais similar. A É neurociência bacana. explica isso. É isso aí, é isso aí. É E isso. o E segundo, os e o principais segundo. pontos. Acabei não trazendo os pontos de como maiores que, digamos, poderiam intitular como os maiores pecados da oratória. Não, não, Os não, não. maiores erros. Você ia falar sobre a questão do tom de voz, intensidade de voz, aí eu te Sim, as cortei. oscilações. Só para a gente fechar. As oscilações do discurso para conectar as pessoas. Oscilações na voz, as inflexões de voz e, sobretudo, Alexandre, a interpretação do discurso. Certamente, Hum, se eu disser aqui para você agora que você está lançando um programa maravilhoso de educação para líderes, aham, tem um peso. Se eu disser, Alexandre, você está lançando um programa maravilhoso para claro. treinamento e capacitação de líderes. Tem outro peso, a entonação. Eu passei isso no olhar, passei isso no meu semblante. Eu estou vibrando com esse projeto que vai alcançar centenas, talvez milhares, quem sabe, de pessoas que precisam desenvolver as suas competências profissionais nas empresas, nas corporações no geral, instituições públicas também, enfim. Essas pessoas que precisam trabalhar melhor as suas competências nas mais diversas áreas, inclusive na oratória. Quando eu falo dessa forma, eu me conecto mais com as pessoas. Eu sou Claro. mais gente. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente começar a raciocinar no nosso dia a dia, desde o nosso bom dia, aos nossos familiares, até passando pelas saudações na empresa, no trabalho que a gente realiza lá no escritório, então, até o boa noite, nós não falamos da mesma forma.
o tempo todo. Claro, Nós claro. passamos emoções diferentes. Por que a gente vai chegar numa palestra, numa apresentação de um projeto, numa reunião, e vai falar numa mesma tonalidade, sem oscilação alguma, como algo muito linear o tempo inteiro e deixando as pessoas dormirem, deixando a apresentação monótona? Por que isso? Então, um ponto também muito importante é exatamente esse, das emoções a partir da interpretação do texto. É porque a própria performance, ela é a linguagem corporal como um todo, né? O nosso cérebro, ele processa toda a linguagem corporal. Eu vejo muitas pessoas se preocupando com a voz ou com o texto ou com a mensagem especificamente e esquecem que o corpo precisa conversar com a mensagem. Ou seja, quando você puxa a confiança de alguém ou quando você busca a confiança de alguém, esse cérebro dessa pessoa só vai conseguir conectar esse ponto de confiança quando todo o conjunto conversar em harmonia. Nós conseguimos perceber de uma forma inconsciente a desarmonia entre corpo, fala, texto, entende? E isso causa a desconfiança. Por isso que quando você tem certeza de algo, todo o seu corpo canta junto. E essa harmonia, né, essa harmonia, claro que isso em alguns pontos devem ser desenvolvidos, mas eu acho que o ponto base para que você consiga equilibrar todas essas fontes inconscientes que nem sempre você tem domínio, principalmente acreditando no seu texto. Eu acho que aquele texto que você fala é um texto que você tem que enxergar sentido nisso. Eu acredito que quantas vezes já te contrataram para falar alguma coisa que você não entendia o que eles queriam com aquela mensagem e você perguntava assim, mas o que eles querem com isso? Você precisava entender, aquilo precisa fazer um sentido, aí você acredita e você consegue comunicar melhor. É assim que funciona também quando você está A desenvolvendo primeira suas pessoa a coisas. quem você tem que convencer no discurso, sempre, Alexandre, eu digo, é você mesmo. É você mesmo. Exatamente. A primeira plateia a quem você tem que conquistar, tem que convencer, tem que persuadir, é a si próprio, é a si própria. Você precisa primeiro acreditar na mensagem para Exato, defendê-la, obviamente, exato. como uma verdade. Senão não vai haver o que você acabou de citar aí, que a gente chama de coerência da comunicação corporal. Opa, Às bacana. vezes eu falo algo que está muito legal, muito bacana. Poxa, essa live está o máximo. De uma maneira que deixa as pessoas em dúvida. Ah, essa live está, ou sem gesto algum, essa live está bacana, tá legal. Esse gesto não comunica para as pessoas que a Claro, live claro, está legal, tá? Que o claro. conteúdo é interessante. Quando eu digo que a gente precisa elevar o nível dos empresários, dos líderes em Portugal, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, no Brasil, é que a gente precisa desenvolver competências e elevar cada vez mais, fala de uma maneira com o corpo, fala de Claro, elevação. claro, Quando eu claro. falo dessa forma, comunica uma outra coisa. Então, é preciso haver essa coerência. Quando eu acredito, o primeiro passo é esse: acreditar na minha mensagem, que isso verdadeiramente acontece. Eu sou capaz de promover esse tipo de mudança, esse tipo de desenvolvimento. A partir dessa crença, a partir dessa minha credibilidade já criada na minha autocomunicação, eu passo também credibilidade para as pessoas e, consequentemente, vou ter mais coerência nos meus gestos. Eu tenho até um exemplo muito interessante que eu cito nas palestras de uma grande amiga, professora, e que também atua no mercado, na área comercial. Ela, certa vez, veio me apresentar um projeto que eu não conhecia, era uma moça muito comunicativa e tal, mas ela passava por alguns problemas emocionais, eu não sabia. Ela era muito sorridente, o tempo todo sorridente, se expressando muito bem, tal, mas em determinado momento, e aí, você vai querer participar do meu projeto, Moribe? Moribe, esse projeto é incrível. Você precisa saber, ele é incrível, ele é fantástico. Esse Tava projeto é negando. maravilhoso. E o cabelo dela ficava esvoaçante, esvoaçante, e eu, meu Deus, essa garota é tão bacana, eu preciso ajudá-la. No final, eu aceitei, assinei o contrato, quis participar do projeto dela, sim. Mas isso, olha, amiga, eu posso te falar uma coisa? Não sei se você vai ficar chateada comigo. Eu quero te ajudar. Aqui, gratuitamente, eu vou te dar uma força, vou te orientar no aspecto. Você vai vender muito mais o seu projeto, a sua ideia, se você começar a comunicar melhor o seu fantástico, o seu excelente, o seu positivo. Comece a ter mais coerência da sua comunicação corporal com a sua comunicação verbal. Ela disse: o que é que eu fiz? Ela ficou assustada. O que é que eu fiz de errado? E eu contei para ela o que tinha sido feito, que é a comunicação que estava sendo repassada para mim. Ela disse: eu não acredito que eu fiz isso. Ela: faz de novo aí, apresenta novamente para mim. Ela fez a mesma coisa. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu não acredito que eu estou fazendo isso.
Eu estou fazendo isso? Eu não acredito. Aí, e ficou começou a ficar confusa. Depois de um tempo, ela trabalhou o emocional, graças a Deus venceu esses problemas todos. E hoje é uma pessoa que comunica muito bem, inclusive realiza cursos e trabalha também na universidade. Estamos muito felizes por isso. Mas nós temos realmente uma grande dificuldade de gerar essa conexão entre o discurso falado e a nossa movimentação corporal, que também comunica muito. O corpo fala. Este seria, então, um dos erros mais comuns? Um dos erros mais comuns, Alexandre, que eu percebo nas pessoas é exatamente a prolixidade. Numa era em que a gente está na comunicação digital cada vez mais intensa, né? Cada vez mais a gente acelera os áudios no WhatsApp, nos aplicativos de mensagem, porque a gente não tem muita paciência, não tem muito tempo, parece que não tem muito tempo para ouvir discursos muito longos. Os vídeos são cada vez mais curtos nas redes sociais. Nessa era, a gente precisa ter discurso mais objetivo. Eu oriento sempre os nossos alunos, empresários, líderes, nas mais diversas áreas, a terem mais objetividade no discurso. O discurso, quando é muito longo, e quando ele vai para o 8 falado, que a gente coloca de maneira pejorativa, o 8 ficar voltando para o assunto, o 8 desenhando, voltando para o assunto, sem sair daquele contexto, sem dizer objetivamente o que as pessoas precisam ouvir e querem ouvir, esse é um grande pecado. Esse é um grande pecado. Existem muitas outras falhas. Eu observo muitas vezes as pessoas não fazerem uma saudação inicial, não se apresentarem muito bem no início de uma apresentação, não fazerem a sua auto-apresentação muito bem. Inclusive, de propósito, alguém deve já ter observado isso, eu não me apresentei quando você me pediu para eu me apresentar hoje. Esse é um dos maiores pecados que eu cometi para que vocês entendam qual é a nossa proposta, que é exatamente mostrar na prática como as pessoas falham no geral. Eu, inclusive, cometi esse pecado de não me apresentar. As pessoas precisariam saber que eu sou jornalista de formação, pós-graduado em marketing, especialista em comunicação, trabalho cursos, formações de oratória, cursos de oratória avançada, faço palestras de comunicação empresarial, comunicação estratégica, desenvolvo palestras também de motivacionais, com conteúdo e emoção. Faço isso há mais de 26 anos. Eu estou numa carreira de rádio e TV há mais de 26 anos aqui no Brasil. Então, quando eu me apresento dessa forma, eu conecto melhor as pessoas. As pessoas estão sabendo quem está falando com elas. Quando eu não fiz isso de propósito, naturalmente as pessoas devem ter ficado na curiosidade. Então, vai chegar um momento que vai me perguntar, me questionar sobre os pecados oratórios, os maiores erros dos oradores. Muita gente começa uma apresentação e não se apresenta. Ou até repete a apresentação, que se torna redundante. Quando alguém já apresentou, vamos ouvir agora o professor, o coordenador de um programa fantástico de desenvolvimento de líderes, professor Alexandre Rodrigues, direto de Portugal. E Alexandre Rodrigues começa a fazer o seu discurso, sua apresentação. Olha, eu sou Alexandre Rodrigues, de Portugal, coordenador do programa. Não havia mais sentido dessa redundância, né? Novamente, também, repetir, no caso, uma informação, também seria um pecado. Mas é muito pior quando a gente não diz quem é, quando a gente não fala por que a gente está ali, qual o meu objetivo, que tipo de fala eu vou transferir para as pessoas através daquele contexto, daquele ambiente, daquele evento determinado. Pode ser na academia, na empresa. Eu preciso deixar muito claro o que é que as pessoas vão ter na minha apresentação. Quem sou e o que vou fazer, por que vou fazer. Claro, claro. Não, e é importante porque a sua biografia ela faz com que você também desenvolva níveis de expectativa. Então, ou seja, poxa, eu não estou falando com qualquer pessoa, eu preciso estar conectado a essa pessoa, que é para eu conseguir compreender exatamente o que ele tem para me dizer. Porque se é uma pessoa de mesmo nível, eu não preciso te dar tanta atenção assim, porque eu tenho o mesmo conhecimento, mas a partir do momento que eu percebo que existe alguém que está à frente desse conhecimento, o esforço de compreendê-lo tem que ser mais meu também, porque o interesse também é mais meu, né, nesse momento. Principalmente porque essa era da liquidez, né, como diria Bauman, nesse tempo de liquidez, as pessoas só param para ouvir algo que seja de extremo interesse, verdadeiramente. Claro, o tempo claro. se torna cada vez mais escasso, mais precioso. Ninguém para ouvir alguém que não tem uma autoridade intelectual naquele assunto.
A não ser em situações de entretenimento, aí é uma outra história, Claro, não vou, né? Aí é outra vibe, né, como diz a galera, claro, é outra claro, vibe, é outra claro, realidade. claro. Mesmo assim, as pessoas não param para ouvir, mesmo numa apresentação de humor, num momento de entretenimento, se não houver conectividade, se não houver conexão com aquela comunicação. De alguma forma tem que haver a conexão e as pessoas precisam entender que existe algum nível ali de uma certa hierarquia, um nível de uma hierarquia, digamos. Poxa, esse cara é humorista, ele não precisa se apresentar, mas o que ele está fazendo já mostra que ele tem autoridade no assunto, que ele é profissional nisso. Então, vou Isso. parar, vou pagar o ingresso para ver esse cara. Então, paro para assistir e pago por isso. Quando a gente vai apresentar um projeto com uma empresa e não demonstra essa autoridade intelectual, essa competência técnica no assunto, na minha apresentação, no meu próprio currículo, dificilmente a gente vai conseguir conectar as pessoas para o assunto que vem adiante. Entendi, entendi. Eu tenho uma outra pergunta aqui, ó. Sabemos que uma simples mensagem na mão de um bom orador pode tornar-se um verdadeiro diferencial. Por que esses gestores deveriam desenvolver, então, essa aptidão da oratória? Porque não é só pensar na mensagem. Por que eles têm que desenvolver essa aptidão? Ou por mais que você pense que você sabe, e exatamente o nome da nossa disciplina é oratória avançada, é que nós traremos técnicas aqui que são provavelmente técnicas que você desconhece, que são avançadas, que estão no nível ao qual, por mais que você comunique bem, talvez você ainda perca alguns pontos que podem ser fundamentais, né? Alexandre, vou dar um exemplo interessante nesse aspecto aí da qualidade do orador. Muitas vezes o líder, o palestrante, o comunicador ali no palco ou numa reunião de negócios é extremamente qualificado, mas não tem habilidades na comunicação para transformar aquele discurso em algo mais atraente, algo mais Boa. emocionante, já que a gente precisa passar sempre emoção na nossa comunicação. Eu lembro de eventos que desenvolvemos entre 2017 e 2019, até o finalzinho ali de 2019. Em 2 ou 3 anos, fizemos bastantes eventos, muitos eventos no Brasil inteiro pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é um dos órgãos que Uhum. mais promove eventos no Brasil. Com sede lá em Brasília, mas viaja o Brasil inteiro promovendo eventos para contadores das mais diversas regiões. E eu lembro que, além dessa instituição, outras parceiras, como o Conselho Regional de Contabilidade no Ceará, em Pernambuco, em Minas Gerais, na região do sul e sudeste do país, esses conselhos regionais também promoviam eventos. Eu observei em vários desses eventos profissionais técnicos da área de contabilidade darem palestras num determinado nível linear, Uhum. tecnicamente perfeitas, com conteúdo extremamente aproveitável, extremamente importante para a plateia que lá estava. Normalmente, Uhum. plateias numerosas, pessoas do Brasil Uhum. inteiro que buscavam atualização nessa área que se moderniza a cada dia, a cada hora. A contabilidade se moderniza muito, com os novos Uhum. softwares, novos modelos de gestão das empresas. E eu comecei a observar um detalhe interessante na comunicação daqueles palestrantes. Um ou outro convidado na área motivacional, um educador, um filósofo, palestras um pouco diferenciadas, mas a maioria palestras técnicas. Em meio a essas palestras técnicas, apareceu por lá um ex-ministro, se eu não me engano, do Tribunal de Contas da União. Esse cara é um técnico de raiz, como se diz, de longas datas, 40 anos de profissão. Tinha um tema muito, mas muito técnico, aparentemente chato para quem não é da área, para Claro. apresentar naquela tarde, naquele grande auditório. Depois eu observei em uma outra cidade, em Salvador, se eu não me engano, da mesma forma aconteceu com esse convidado palestrante. E esse cara simplesmente chacoalhou a plateia, levantou todo mundo, as pessoas choravam, riam, se emocionavam com aquela apresentação que era puramente técnica. Mas qual foi a diferença desse orador? Qual foi a diferença dessa apresentação? Exatamente no aspecto da oscilação das suas expressões, da sua fala, da sua voz, sempre nas inflexões, e na sua contação de histórias, que para os americanos, né, para o mundo Maravilha. inteiro, storytelling. Storytelling. Sim. Storytelling, a contação de histórias que tanto Fundamental. conquista as pessoas. O que ele dizia sobre a contabilidade, digamos, dos anos 70, ele contava de uma forma diferente. Ele contava uma história pitoresca do que passou lá no escritório, tá? Todo mundo ria, se emocionava com aquilo ali. Então, a oscilação na voz, nas expressões, no nível no tom de voz que ele usava para contar determinadas situações e as histórias pitorescas escolhidas de forma coerente com aquele contexto ali,
Tudo isso deu um molho muito especial. E era por isso que ele se Maravilha. destacava em meio a tantos outros oradores. Só citei esse exemplo para a gente poder entender como a forma de comunicar, a técnica aprimorada da oratória, pode fazer a diferença na sua empresa, no seu Claro. negócio, nas suas vendas, na sua profissão. Você que é profissional liberal, você que trabalha na equipe de empresas, de grandes corporações. Se você falar de uma forma que as pessoas possam se emocionar a partir do seu Com discurso, certeza. certamente o resultado vai ser outro. Com certeza. Eu sabe que eu costumo ver grandes discursos, né? Pessoas ao longo da história que tiveram grandes destaques com seus discursos. Sei lá, daqui a pouco eu pego um discurso do Obama e eu analiso as questões de tom de voz, expressão corporal, a maneira como ele olha. E é incrível, assim, a relação emocional que ele passa em cada passo, tecnicamente até planejado do seu discurso, sabe? Existem alguns discursos do Obama que são muito incríveis, ao qual ele acaba percebendo sutilezas de desconexão com aquela plateia e ele começa a rir baixinho e ele chama uma história de quando ele morava no Havaí, que ele era pobre, que ele tal, ele conecta de novo com aquela história. As pessoas abrem um sorriso, ele conecta e ele volta naquele assunto ao qual para ele era importante que elas percebessem. Então, assim, essa desconexão e essa conexão é algo que constantemente eu percebo que acontece e você tem que entender essa desconexão e essa conexão e os pontos que se ligam novamente. É como se você tivesse num trem em movimento e você tivesse que ir colocando esses vagões ao longo do trem em movimento, sabe? Então, assim, não é o foco, não é a sua mensagem propriamente dita, mas a maneira como esse público vai entender. E para que ele entenda, a atenção é o primeiro lugar que você tem que ter. Então, assim, a atenção não é algo que você compra, é algo que você conquista. Então, o comunicador, eu falo isso, obviamente, dentro de uma natureza extremamente frágil, não é o meu tópico de trabalho, mas o que eu observo e eu tento melhorar o dia a dia meu, é exatamente nos pontos de atenção, em tentar reter a atenção, até mesmo chamar aquele aluno que está mais disperso para que ele participe e a partir daquela participação eu movimente outras pessoas. Então, assim, eu tenho algumas técnicas instintivas, mas eu gostaria de saber exatamente as técnicas que existem e como utilizar isso conscientemente, sabe? Porque eu me fiz, na verdade, durante, eu dou aula desde 2001, então, assim, eu fui jogado para dentro de uma sala de aula e eu aprendi dentro da sala de aula como faz. Eu tenho. Trocou o pneu com... Trocar o pneu com o carro andando, mais ou menos É, assim. Aprendeu fazendo. então, eu acabei desenvolvendo com certa facilidade isso e as pessoas acabam gostando, mas o intuito de te chamar para esse programa é exatamente esse, é você explicar tecnicamente como isso funciona e nós fazermos esse discurso de uma forma planejada, de uma forma orientada, mentorada, entende? E isso é que eu acho maravilhoso, assim, quando você consegue trabalhar todo esse contexto de uma forma técnica, né? Consciente, que eu chamo, né? O aprender fazendo é fundamental. Hoje a didática Claro. nos ensina isso, em qualquer que seja a área. Aprender fazendo é algo genial, né? Não só teorizar, eu não sou muito eu faço muita teoria, sim, nos nossos cursos, Alexandre. Teoria da comunicação, Claro, teoria claro. do planejamento do discurso, tal, tudo isso. Agora, é preciso aprender fazendo. A prática Claro, ensina muito, a prática ensina muito. claro, Eu claro. confesso que eu já lhe disse isso no outra live. Puxa, eu sou de natureza tímida, profundamente tímida. Eu tive muitas Eu também. dificuldades quando eu comecei na televisão para comunicar, levar o meu discurso no rádio também na época. Eram dificuldades extremas, extremas. E com o passar do tempo isso vai se tornando uma coisa natural porque era algo do meu dia a dia de 5, 6, 7 horas de trabalho, Claro. normalmente, apresentando grandes eventos também, depois vieram as palestras. Isso foi se tornando algo muito natural para mim, como é muito natural para você dar aulas na sua área da neurociência, Claro, da claro. aplicação do negócio e tudo mais. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende e mais a gente faz com naturalidade. Isso não quer dizer que haja um, digamos, descompromisso quando a gente já está num certo nível profissional. Poxa, eu sou um orador, sou um palestrante, sou um líder empresarial que me apresento nos grandes congressos, nas grandes
reuniões de líderes há mais de 10 anos. Isso não quer dizer que eu vou ter desleixo, vou ser desleixado, descompromissado com o meu discurso. Não. Mas quer dizer que eu vou fazer com mais naturalidade, com mais segurança, aquilo que eu faria, digamos, de forma mais insegura no princípio, no começo de tudo. Claro. Existe uma prática interessante que nós fazemos nos cursos de oratória, é a gravação do vídeo selfie. O vídeo selfie. Primeiro, a gente vai Isso é para... maravilhoso, né? É maravilha, é fantástico. O resultado fantástico. é fenomenal. Algumas pessoas se retraem um pouco depois que fazem o primeiro, o segundo, elas vão se apaixonando por aquilo, já começam a desenvolver muito melhor o seu discurso. A partir de uma teoria que eu chamo a técnica do cinema. A técnica do cinema ou do livro, enfim, da literatura. É a técnica do começo, meio e fim. Procura dar o seu discurso com uma roteirização de começo. Como iniciar o discurso da melhor maneira? Começo, o desenvolvimento. No começo você apresenta, faz a conexão com a plateia. Apresenta, inclusive, a temática. No desenvolvimento você vai para a argumentação, como a própria retórica nos ensina. O seu potencial argumentativo vai estar todo, digamos, naquela parte do meio do discurso, que preenche toda aquela escala. E para finalizar, a gente sempre tem uma estratégia que vai muito da intimidade de cada um. É uma questão muito de foro íntimo. O que é que você gostaria de fazer, de dizer às pessoas? Qual é a frase marcante que você tem? Qual o livro que tem um título que vai fazer um sentido para aquela apresentação, para você ter coerência nisso aí, com aquela plateia? Está fazendo uma palestra sobre educação. Nós vamos citar quem? Câmara Cascudo, Paulo Freire, sinal tivemos agora a celebração, né, do centenário Paulo Freire. Que tipo de citação você pode fazer no final do seu discurso para que isso aí sirva de cereja do bolo? Não quer dizer que você vai fazer um discurso brilhante por conta dessa citação, mas quer dizer que fazendo um discurso brilhante, ele pode se tornar ainda melhor, ainda mais marcante para as pessoas, se ao final você lembrar do título de uma música, de um livro, de algo que tenha profundamente a ver, que tenha uma ligação profunda com a temática que foi ali discutida. Perfeito, perfeito. O nosso cérebro ele aprende por associação e por comparação. E eu tenho uma frase que diz assim: a emoção registra a informação. Ou seja, você grava os extremos. Você grava momentos da sua vida que você esteve muito tristes, momentos da sua vida que você esteve muito feliz. Pessoas que muito te agradam, pessoas que muito te desagradam. Agora, aquela gama de eventos, aquela gama de pessoas são normais, você não grava isso. O seu cérebro não foi feito. Meio termo, né? Na linguagem bíblica seriam os mornos, né? Os mornos, poxa, Deus vomitará os mornos, porque você precisa ser frio ou quente. Tem que chegar ao extremo, de vez por outra, porque isso é que se torna marcante. Como você muito bem disse, as grandes tristezas da nossa vida, elas são marcantes, como as grandes alegrias também. Os outros momentos acabam sendo banalizados de alguma forma. No discurso, é mais ou menos por aí também. A gente precisa marcar com alguma emoção. Um momento de uma emoção, digamos, mais contagiante ali na plateia. Algum momento de mais humor, de uma brincadeira que faça sentido também e tal. E, no geral, poder ser marcante nessa mensagem. Isso é que importa. Quando você consegue, inclusive, fazer um resumo na conclusão do seu discurso, da sua apresentação, na empresa, na academia, na sala de aula, você sabe muito bem disso como professor. Quando você consegue fazer um resumo do seu conteúdo daquela aula de 50 minutos, uma hora, não sei, em média, você consegue fazer toda a condensação dessa temática na frase final, na expressão final, quando você conclui muito bem isso, puxa, você marca, e principalmente se você colocar essa cereja no bolo, se torna uma aula marcante. As aulas mais marcantes das nossas vidas são aquelas que tiveram algum tom de emoção. Não, e isso é tão importante porque nem sempre você tem a oportunidade de passar uma breve mensagem. Por exemplo, muitas vezes eu vou dar aula, as aulas são de 3 horas. Como é que eu vou manter uma turma atenta por 3 horas? Então, assim, eu não sei como eu consigo fazer isso. Eu acho que de tanto que eu já fiz isso, eu já... Não, e eu acho que eu uso a técnica do ser feliz com o que se propôs a fazer, sabe? E eu acho que eu, quando vou dar uma aula, eu estou me divertindo. Então, assim, eu faço com que todo mundo se divirta junto durante essa aula. Então, quando eu vejo 3 horas passam rápido. O nosso papo aqui já está em 1 hora. Então, veja bem, isso passa muito rápido. Mas eu acho que
eu acho que essa conexão, ela se dá não pelo tempo que o cérebro se mantém focado, porque a gente não se mantém focado por tanto tempo, mas pelo número de conexões que você vai e volta, e níveis de interesse, e níveis de emoção que você passa durante esse discurso de 1, 2 ou 3 horas. Caso contrário, ninguém ficaria num cinema por 2 horas vendo um filme. Não é verdade? Ninguém entenderia um filme que passasse de 45 minutos e a gente sabe que não é assim que funciona. Mas um filme que tem 2 horas, extremamente morno, do começo ao fim, eu já vi pessoas levantarem no meio do filme e ir embora. Eu já levantei no meio do filme e fui embora, porque eu já estava dormindo ali, ou seja, eu estava perdendo o meu tempo, né? Isso que é um exemplo, dentro da indústria do cinema, da chamada sétima arte, que é um exemplo bem interessante disso. Eu não sei, você, Alexandre, nem você que está nos acompanhando, você que está conectado com a gente aqui na live. Não sei você, mas eu, particularmente, eu sou apaixonado, gosto muito de documentários. Gosto muito de Eu documentários. Mas também, como eu também. analista da comunicação, como especialista nessa área da oratória, é muito comum que eu mesmo chegue a dormir em alguns documentários. Eles têm uma linguagem monótona. Eu Verdade. tentava assistir ontem um documentário sobre umas pirâmides lá do Egito. Rapaz, eu suportei no máximo 5, 10 minutos, porque a linguagem é muito monótona. Hoje em dia, os cineastas estão produzindo materiais nessa área de documentários fantásticos, já bem mais dinâmicos, onde você Claro, consegue claro, conectar a plateia. Se a gente fosse claro, tratar a linguagem do cinema como um discurso, e é um discurso, mas fôssemos claro. trazer aqui para as nossas apresentações, digamos, nas empresas, nas reuniões de negócios, nas vendas, a gente precisaria entender que não dá para ter não dá para ter a movimentação emocional, a oscilação emocional de uma grande aventura, de um filme de ação, de um filme de violência policial, algo nesse sentido. Mas também não dá para ter a monotonia de um documentário ou de um filme, Claro, de um drama muito monótono, algo nesse sentido. Você precisa temperar as emoções. As claro, emoções precisam claro. ser temperadas, muito bem aplicadas no seu discurso, porque do contrário a gente não consegue passar a melhor mensagem e não consegue emocionar as pessoas, não consegue garantir a persuasão, que muita gente confunde com enganação, algo nesse sentido. Claro. Persuadir é conquistar, Manipulação, persuadir claro. é convencer e não manipular. Existe a comunicação manipuladora e a comunicação persuasiva, que a gente traz muito bem nos cursos. Eu tenho mais duas perguntas aqui, para a gente terminar, porque senão a gente vai a noite inteira conversando. Aí eu vou ter que pegar um chimarrão lá, uma cervejinha e a gente vai ter que seguir conversando. Maravilha! Olha só, qual a diferença entre a oratória simples e a oratória avançada? O nosso propósito é montar uma disciplina de oratória avançada. Qual é a diferença da oratória simples, daquela básica que você vê em muitos lugares, e qual é a proposta que a gente vai trazer sobre a oratória avançada? Há níveis de oratória, existem níveis que você pode trabalhar? Eu digo sempre, Alexandre, que o melhor nível da oratória é quando você consegue se fazer entender, conquistando, persuadindo as pessoas, mas levando a mensagem que Uhum. você de fato queria mencionar, queria Ok, levar até ela. Esse é o melhor uhum. nível. Mas do Ok, ponto de vista da classificação das etapas, se a gente for para trabalhar numa hierarquia, digamos, pedagógica, é claro que assim como existe o inglês básico, existem também outros níveis mais avançados. Eu trabalho em turmas, se você tem ideia, já tivemos a honra de contar numa sala com adultos, pessoas com mais de 18, 20 anos de idade, pessoas na faixa já dos 50, 60 anos de idade, nas várias faixas etárias, nós tivemos a honra de contar com um garotinho que foi presenteado pela mãe. A mãe queria que ele desenvolvesse a habilidade de apresentar trabalhos na sala de aula, um garoto bem que inteligente, maravilha. muito, muito desenvolto. Ele tinha 11 anos de idade. Que 11 anos de maravilha. idade. E até ficamos preocupados nesse momento, porque, puxa, a gente tem o nível básico da oratória, cursos nível simples para pessoas de quaisquer níveis escolares e tal. Mas para uma criança de 11 anos, alguns termos, algumas técnicas, eu temo que não sejam captadas. Aham. E para nossa felicidade, para o nosso orgulho, no momento final na consagração ali daquele curso, esse garoto apresentou um dos melhores discursos. Ele foi muito rápido, muito sucinto, mas conseguiu emocionar todo mundo, foi aplaudido pela plateia, que estava lá cheio de vendedores, de empresários, líderes, executivos, advogados, e todos Que aplaudiram esse maravilha. garoto de 11 anos de idade, que era muito disperso, inclusive, na sala de aula. A mãe estava preocupada com isso, e ele precisava desenvolver a capacidade aí de comportamento, de apresentar seminários e tudo mais. Então, esse foi um exemplo interessante,
para se ter a noção de que muitas vezes a gente não, na verdade, na maioria das vezes, a gente não deve subestimar as plateias. Subestimar a Claro. plateia é um grande erro de um orador. Subestimar a plateia é um grande erro. A gente imaginar que alguém que está, em tese, ali no nível escolar inferior aos demais, não vai acompanhar um determinado nível de curso de oratória, é um erro, é um grande erro. Mas, em linhas gerais, nós temos esses cursos de oratória geral, oratória básica, simples, para pessoas que vão, digamos, apresentar trabalhos escolares, para equipes de vendas também é possível aplicar, advogados no início de carreira, advogados que estão até já com 15, 20 anos de experiência, mas não têm a prática da oratória forense, por exemplo, não estavam habituados ao tribunal do júri, que exige uma Sim, sim, capacidade sim. argumentativa muito mais elevada. Então, essas pessoas começam no curso básico, e já Uhum. tem etapas muito interessantes, práticas, muitas práticas de oratória já nesse nível básico. No nível avançado, na oratória avançada, a gente trabalha o poder de persuasão muito mais elevado para grandes líderes. Ah, Políticos, maravilha. proprietários de empresas, empreendedores, esses procuram muito a oratória avançada. Eles já passaram por um determinado nível, inclusive comunicadores profissionais, Maravilha. jornalistas. Eu fiquei surpreso quando tive nas nossas turmas já alguns jornalistas de longas datas, gente que tinha um alto nível de experiência, mas queria aprender algumas técnicas para persuadir melhor, para emocionar mais as pessoas, para Claro. conquistar outras etapas. Pessoas da comunicação profissional, mas que, por exemplo, queriam empreender. Puxa, eu estou com um comércio agora, preciso participar de algumas reuniões, preciso vender meu produto, preciso fazer vídeo, que é diferente. Você faz um vídeo de jornalismo, é uma Claro. coisa. Relatando a Claro. notícia é uma coisa. E Claro. outra é completamente diferente, é você fazer um vídeo para vender um produto. É algo Maravilha. bem distinto. Maravilha. Não, Então, essas e o pessoas procuram vídeo níveis de hoje. oratória mais avançada, onde a gente procura ter mais horas de trabalho, maior comprometimento do Imagina. aluno com a nossa carga horária e as nossas práticas também de oratória. E isso gera um resultado, normalmente, muito positivo. Quando há esse Maravilha. comprometimento, esse nível de troca, de feedback entre o que a gente está propondo e a pessoa que está também se propondo a destinar o seu tempo a aprender mais e desenvolver mais a sua comunicação. Maravilha. Ainda mais num mundo totalmente conectado, onde você tem uma câmera Full HD no seu bolso hoje. Então, ou E seja, é importantíssimo você saber falar para uma câmera, é importantíssimo você fazer um vídeo, é importantíssimo você conseguir comunicar com alguém que é um aparelho, que você não sabe se tem alguém do outro lado. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em fazer live sozinha, em abrir o aparelho aqui e conversar comigo mesmo. Eu tenho muita dificuldade. O meu canal no YouTube ele tem mais de 200 vídeos, mas eu produzo conteúdo com outras pessoas. Eu me sinto tão melhor falando de mim e das minhas coisas, interrelacionando isso com outra pessoa, do que conversando com um celular aqui na minha frente simplesmente, sabe? sabe o que é que isso acontece? É porque a Hum, gente precisa humanizar a comunicação. Falar com o exato. aparelho celular, falar com o smartphone, nunca é a mesma coisa. Né? Quer falar Nunca com o é a ser humano, mesma ainda que do coisa. outro lado da tela, do outro lado do mundo, na Europa. A gente está conversando aqui com a distância imensa e a tecnologia nos aproximando, mas é esse calor humano, mesmo via plataforma digital, É. que faz a grande diferença da coisa. Um outro aspecto interessante que empresários, líderes nos procuram bastante, sempre pedem isso nos cursos de oratória avançada, e aí é um grande diferencial realmente, é o Aham. chamado pulo do gato, é a virada da chave, Alexandre, Maravilha. exatamente a comunicação para a mediação de conflitos. A Ah, ótimo. oratória, a oratória da comunicação de negociação, Ótimo. os conflitos, os ruídos da comunicação que surgem na empresa, na instituição. Empresários dos mais diversos níveis nos procuram e falam, olha, eu preciso fazer um curso de oratória avançado, eu preciso fazer uma formação mais elevada nesse sentido, porque eu me exponho muito bem na mídia, eu dou entrevistas, eu conduzo uma reunião numa boa, mas quando surgem conflitos, eu não consigo administrar isso bem, o meu emocional vai por água abaixo, eu começo a agredir as pessoas, ou uso palavras indevidas, sou mal interpretado. Como é que eu posso trabalhar isso? Que etapas eu posso cumprir de teoria e, sobretudo, de prática no seu curso, Murilo, que eu possa desenvolver melhor essa comunicação como princípio de liderança nessas situações adversas? Porque é muito mais tranquilo a gente falar num ambiente como esse, onde não há obstáculo, onde não há objeções para a nossa fala, do que, por exemplo, se a gente estivesse aqui num debate político, com Claro, claro. muitas, com muitas intervenções que fossem, digamos, na contramão do que eu estou dizendo. Então, você Claro, precisa ter um poder argumentativo e um controle emocional muito mais apurados para poder conduzir essa comunicação. claro, claro.
Eu, eu, eu tenho mais duas perguntas. A gente vai aqui até a meia-noite hoje. A diferença entre oratória de palco e oratória de instrução, quais as principais características de cada um? Eu costumo dividir no meu planejamento de curso, normalmente a oratória em algumas plataformas. Por exemplo, a oratória de palco, a gente já trabalha bastante a performance corporal, a gente Boa. trabalha muita conexão com a plateia, a oratória voltada para dezenas de pessoas. É diferente a gente falar para alguns interlocutores numa reunião, por exemplo. Boa, É o que a boa. gente chama de oratória de palco. Oratória de Tá. palco. Seja numa live, seja numa apresentação num teatro, num grande auditório, num espaço onde haja uma plateia mais numerosa. Isso exige, inclusive, muitos cuidados. Essa é a especialidade da Maédia. Ela trabalha a consultoria de imagem e estilo. Há muitos cuidados com as cores que nós vestimos, com os acessórios, para homens e mulheres, o sapato, desde o sapato até o último fio de cabelo. Se você está numa plateia completamente desprotegido, sem a blindagem de um púlpito, por exemplo, de um parlatório, de uma tribuna, você não tem aquela blindagem. Você vai palestrar, vai falar, vai se apresentar para as pessoas no palco, completamente exposto. Você precisa ter muito mais cuidado com a sua vestimenta, você vai estar adequado àquele espaço, que tipo de mensagem você vai levar a partir da cor da gravata que você está utilizando, você é empresário, Isso. executivo, você é líder, Claro. ou da cor da camisa, enfim. Tudo isso pesa muito na construção geral da chamada estética do discurso, esse oratório de palco, que exige um Uhum. poder de respiração bem maior em determinadas circunstâncias, exercícios antes dessa apresentação, exercícios de respiração, essa respiração que eu divido também em duas classes, a respiração mais funcional, mais técnica, a diafragmática, e a respiração mais de cunho de controle emocional, espiritual, para a sua conexão se dá um resultado a partir disso, de melhor controle durante a sua apresentação, controle emocional mesmo em si. Então, no caso da oratória de palco, existem essas especificidades. Mas a oratória eu trabalho em outros níveis também, Alexandre, desde uma conversa com um interlocutor de um vizinho, Claro. um líder de bairro, um bate-papo com um amigo na mesa do barzinho, do restaurante, a conversa com os familiares na cozinha, numa discussão de família, desde dessa oratória básica, que a gente chama de oratória coloquial, com a linguagem Uhum. coloquial, oratória do Uhum. dia a dia. É sempre o exercício da oratória. As pessoas confundem muito isso, sempre perguntam, mas hoje oratória não é só quando você vai para uma palestra, para uma apresentação na igreja, pastores, líderes religiosos, padres. Não é só isso, não, não. Oratória é tudo isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está Claro, claro. conversando, batendo papo, falando com as pessoas, isso é exercício da oratória. Porque a oratória nada mais é do que a arte ou habilidade de falar em público. A Então, habilidade de comunicar às pessoas. Seja um interlocutor, seja apenas uma pessoa na plateia, ou seja você mesmo, inclusive. claro, A claro. oratória começa com uma autocomunicação. Eu trabalho muito nos nossos cursos e treinamentos, Alexandre, a capacidade do autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, do Perfeito. autocontrole, você desenvolve a sua autocomunicação também. A partir daí, você parte para uma comunicação externa no dia a dia, no nível mais simples, no nível mais básico, com uma ou duas pessoas, uma reunião de negócios, uma reunião, inclusive, com conflitos, com mediação de conflitos na empresa, com 8, 10 diretores participando. Todos esses níveis precisam ser trabalhados também enquanto oratória. Não é a oratória de palco, mas a oratória do dia a dia, onde o tom de voz muda. Característica importante. O tom de voz muda. A sua performance também corporal, se você estiver sentado numa mesa de reuniões, é completamente diferente da oratória de palco. Também Claro, muda. Então, são claro. vários aspectos, várias distinções que a gente precisa trazer, não mudando as pessoas, mas trabalhando os personagens de cada situação, de cada plataforma do orador. Seja na mesa de negociação, seja no balcão de vendas da empresa, seja numa reunião política, numa reunião de entidade de classe, até mesmo a oratória de palco na apresentação de um grande evento. Ou seja, a arte de comunicar também é a arte de se adaptar. É uma comunicação situacional. Então, dependendo da situação, você faz essa regulagem, né, de personagem ou de persona que você vai trabalhar dentro desse evento, desse determinado momento, né? O que eu percebi também é que a gente vai trazer
diversos níveis de implementação ou de desenvolvimento dessa oratória no curso de oratória avançada, ou seja, desde o nível de uma oratória de palco, até você passar uma instrução, até você conseguir fazer reuniões online ou passar como é que comunica melhor nesse mundo das salas virtuais, o que é algo para mim extremamente relevante nos dias de hoje, a diferença entre uma reunião presencial para uma reunião online, a diferença quando você fala e está todo mundo com câmera fechada, como é que você comporta, como é que você consegue conectar com essas pessoas quando você não enxerga a face delas, porque a leitura da face do outro também baliza a forma como você equaliza a sua forma de comunicar, né? Isso tudo eu estou vendo que a gente vai enxergar dentro dessa formação. Então, para nós fechar a nossa live aqui, eu quero te fazer a última pergunta, que é a pergunta que eu estou fazendo para todos os professores que estão com a gente nesse programa. O que podemos esperar de uma disciplina chamada Oratória Avançada e Performance de Linguagem? Então, resumindo, o que a gente vai ver nessa disciplina? Alexandre, eu sou suspeitíssimo para falar, mas pela experiência, pelos feedbacks que nós temos recebido ao longo de todos esses anos, mais de 5, 6 anos com cursos e treinamentos na área de oratória, capacitações diferenciadas nesse campo da comunicação, que é tão desafiador, tão apaixonante e tão complexo para muita gente, né? Mas a gente vai simplificando aos poucos também com esses ensinamentos. Eu tenho essa suspeição para falar, mas a partir desses feedbacks de ex-alunos nossos, nos mais diversos níveis, inclusive níveis intelectuais, econômicos, sociais, é só completamente diferentes. alegria, é só recomendação, é só elogio. Puxa, a gente fica extremamente gratificado porque os retornos que a gente recebe, de fato, mostram muito mais do que um curso de oratória avançado. É uma transformação avançada, é uma transformação profunda de vida, porque eu tenho algo comigo que, digamos, a minha grande zona de força. Eu sou, como eu percebi também você assim, um humanista por natureza. Eu sou apaixonado pelas ciências humanas. Você é um estudioso daquilo que eu considero que é a grande máquina, verdadeiramente. Sempre se atribui muita coisa ao coração, mas todas as emoções e a nossa racionalidade, está tudo aqui. E você é um estudioso dessa área. Como estudioso dessa área, certamente também um humanista por excelência. Eu trabalho a oratória em todos os níveis para diversos profissionais, estudantes das mais diversas áreas, líderes empresariais, grandes executivos, vendedores, líderes de equipe de vendas, gerentes comerciais, pessoas ligadas ao RH das empresas, sempre com um foco muito voltado para a humanização dessa comunicação. Primeiro, as pessoas se autoconhecem. Conhece a ti mesmo, princípio socrático. Elas precisam se conhecer interiormente para saber o que elas têm de melhor. Uma das coisas que mais me emocionaram durante todos esses anos na oratória, nos palcos do Brasil, nos eventos, também em sala de aula e nos treinamentos, Alexandre, foi quando eu vi uma mulher muito simples, senhora muito simples, dizer que não sabia que era capaz daquilo. Depois do terceiro dia de curso, ela pediu para se pronunciar, ela rejeitava o microfone na primeira aula, no segundo dia da mesma forma, e eu já estava um pouco incomodado com aquilo, eu pedi às pessoas para até segurarem um pouco a onda, a equipe muito grande, nossa, eram mais de 120 pessoas no auditório, treinamento intensivo durante o final de semana. E essa história é muito simples, uma pessoa muito humilde, uma camponesa, uma agricultora, né? E tinha ido lá por algum motivo, uma amiga que tinha indicado e tal. E no último dia ela disse: eu desejo falar. A plateia inteira ficou surpresa. Puxa! E ela simplesmente, com o seu linguajar muito simples, muito humilde, ela cometendo alguns erros gramaticais, mas disse uma das mais emocionantes de todas as falas, trouxe uma das mais emocionantes de todas as mensagens daquele dia. Ela disse: quando eu vim para cá, o meu marido ficou desconfiado em casa. No outro dia, ele ameaçou me bater. Ontem era sábado, ele ameaçou me bater, porque achou que eu estava indo trair, algo desse sentido. O que é que você vai fazer no curso? O que é que você tem a ver? Você não é pessoa para isso, você não é gente para fazer curso de oratório. E ali estavam políticos, empresários, ouvindo toda essa história. No final, ela disse: hoje eu estou chegando aqui aprendendo coisa que eu nunca tinha pensado em aprender na minha vida. E pode ser até que eu não saiba falar bem a partir de agora, mas eu já aprendi a ser uma outra mulher. Então, isso nos tocou muito profundamente. E disse que ia levar aquele certificado para a casa dela
e mostrar ao marido o que ela tinha feito naqueles últimos 3 dias, que não era o que ele estava pensando, e sim ela estava fazendo algo que a vida inteira disseram, era uma mulher de 45 anos mais ou menos, ela disse que a vida inteira disseram que ela não era capaz, que ela não tinha estudo para aquilo, que aquilo era coisa para gente muito rica, gente que entrou na universidade, e que não era para ela. Mas na cidade dela, uma pequena cidade do interior do Nordeste, aquilo estava sendo possível e que uma amiga tinha indicado e ela tinha juntado aquele dinheirinho na semana para comprar aquela inscrição, fazer aquele curso e ter a sua vida transformada. Isso é gratificante. Eu ouço esses testemunhos das mais diversas pessoas, das mais diversas culturas, e isso é que me motiva a continuar tentando transformar a realidade das pessoas para cada vez melhor. Isso é incrível porque exatamente isso é o propósito fundamental, eu acho, do programa que eu desenvolvi e que eu tive a liberdade de desenhar esse programa exatamente como eu gostaria de fazer, escolhendo a equipe que vai trabalhar comigo, escolhendo a dedo as pessoas que vão trabalhar comigo, analisando o perfil de cada pessoa e percebendo nessas pessoas a competência de transformarem outras pessoas. Eu acho que a cada disciplina que esse grupo vai trabalhar, esse grupo vai sair diferente dessa disciplina para outra disciplina. Esse é o grande propósito que a gente vai fazer. Eu percebo que você tem a condição técnica, intelectual e prática de fazer isso muito bem, não pelo discurso que você deu hoje, porque o discurso que você deu hoje é um discurso de apresentação, é um bate-papo que a gente está fazendo, informalmente, eu digo que a gente está conversando aqui, pessoas entram no nosso assunto, né? A gente não chamou ninguém, eles estão aqui porque eles querem, mas o papo é nosso, eu sempre digo isso nas minhas lives, né? Porque hoje live não convida ninguém, é tanta live que a gente não pode querer que as pessoas acessem. Então elas estão aqui por disposição, o papo é nosso e elas entram e assistem e é muito bacana isso. Mas o papo é meu, tem que ser gostoso para mim, tem que ser bom para mim e para quem eu estou conversando, né? Então é não por isso que você recebeu esse convite, mas pela história que você tem e pelos movimentos que as pessoas dizem sobre o Moribe, sobre cada vez que o Moribe vai lá e posta alguma coisa, sobre as diversas postagens que a gente viu aqui durante a nossa live, de que você realmente transformou a vida de pessoas. E isso é o que eu busco para altos executivos. Isso é o que eu busco para transformar pessoas dentro de grandes organizações nesse momento. Então, esse é o grande objetivo que a gente vai trazer e esse é o grande problema que a gente tem que resolver. Então, eu convido para a gente fechar essa nossa live, antes de eu passar a palavra para você se despedir também do pessoal que nos assistiu. Eu quero agradecer imensamente, Moribe, principalmente a confiança que você teve através do meu convite, que para mim isso é uma coisa que me orgulha muito. Eu prezo muito as pessoas que confiam nas coisas que eu digo, que se aproximam de mim dessa forma, como você aceitou participar de mim, participar desse programa sob a minha coordenação. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu essa live com a gente até agora e as pessoas que obviamente vão assistir isso depois, que a gente deixar lá no nosso canal. Vai ficar no meu perfil para sempre, também não vou tirar. Obviamente a gente vai dar uma lapidada nela, dar uma editadinha bonitinha para jogar lá para o YouTube, para fazer algo mais interessante depois. Mas eu sempre agradeço as pessoas que de alguma forma passaram na nossa vida e pegaram um pouquinho do que a gente tem para entregar para ela. Esse é o grande propósito da minha vida e eu percebo que esse é o grande propósito da sua vida também. E a gente faz isso com muito gosto, com muito amor. Então, assim, muito obrigado novamente pela tua disposição. Sigam @Moribe Macedo, entrem lá no perfil do Moribe, olhem o que ele tem para mostrar para vocês, as postagens que ele faz, as técnicas que ele usa, as dicas que ele dá. Acompanhem esse cara é incrível. Então, assim, muito obrigado, Moribe, de novo, pela tua participação, pela tua atenção, pelo teu tempo aí investido comigo, né, ou gasto comigo, dependendo da maneira como a gente enxerga esse tempo que a gente perdeu aqui. Mas muito obrigado, eu me sinto realmente muito honrado e eu te passo a palavra para você se despedir aí da nossa audiência. Sem querer ser clichê, vou trazer então, já que estou falando com um neurocientista, trazer aquela frase, aquela tese que se fala sobre gratidão. Para a gente agradecer, dizer que gratidão é a memória do coração. Né? Gratidão é a memória do coração, já dizia o poeta. Agradecer a você pela honra,
Alexandre está com a sua plateia, com o seu público, com o nosso público nesta noite. Quem vai ver depois a live gravada, esse material, que eu espero que seja de grande contribuição para todos. É uma honra estar nesse programa especialíssimo. Dizer que quem estiver no programa vai contar com surpresas incríveis. Eu prometo dar sempre o melhor de mim, muito mais do que eu puder oferecer às pessoas, porque eu não tenho o direito de negligenciar conhecimento. Tudo que eu aprendi a vida inteira, com a televisão, com o rádio, contracenando com as pessoas nos grandes eventos, eu preciso compartilhar com as pessoas. E eu faço isso sempre no meu dia a dia, nas palestras, e farei com muito, mas com muito amor nesse programa, especialmente aí dedicado aos empresários, aos líderes de todo o Brasil, do mundo inteiro, e muito, mas muito bem coordenado por excelência por você, com muita excelência. Eu me sinto profundamente honrado de participar desse projeto e quero dizer que muito mais do que planejamento do discurso, adaptação do discurso, da mensagem, treinamento para vídeos, para lives, capacitação para negociação de conflitos, capacitação para apresentação de projetos empresariais. Muito mais do que esses conteúdos, nós vamos ter também muito empenho, muito tesão nesse programa, porque eu quero transformar a vida de muita gente. Maravilha. Muito obrigado, amigo. Valeu. Muito Valeu. obrigado. Muito obrigado. Abraço. Até a próxima, então. Boa noite a todos e espero que tenham gostado. Valeu. Até mais. Tchau, querido. Saudações. Valeu. Valeu.